Muitas pessoas passam por situações difíceis, aonde dentro dos acidentes que sofreram tem que passar por um tratamento com profissionais da fisioterapia. Mas não é apenas as pessoas que passaram por transtornos que causaram trauma, seja ele emocional ou também um trauma físico, que passam com especialistas na fisioterapia. Existem também pessoas que têm um acompanhamento e que fazem isso para o seu bem-estar. Eu estou dizendo isso porque hoje no nosso programa em Foco nós vamos quebrar o tabu e falar sobre tudo que envolve a fisioterapia. Para isso temos um profissional aqui hoje que vai falar conosco a respeito de todas as minúcias da área, que está aqui ao nosso lado, Matheus Senger. Matheus, seja bem-vindo ao programa em Foco. Muito obrigado. Meu nome é Matheus Senger, hoje eu tenho 30 anos, já estou na área de fisioterapia desde 2015. Atendo aqui na região de Osasco, Alphaville, e o principal foco dos meus atendimentos hoje são atletas profissionais de luta. Então nós temos atletas do UFC hoje com a gente, fazendo um preventivo pré-luta, e também a gente atende pessoas com problemas neurológicos e ortopédicos também. E o que vem mais para você no seu consultório? Aliás, você atende mais num consultório ou você vai até a casa das pessoas que você faz um trabalho também de home care, é isso? Exatamente. Hoje, para mim, a parte ortopédica, acredito que para todos os profissionais de fisioterapia seja a parte mais forte, né? Atendimentos por trauma, lesão de joelho, lesão de coluna, idosos. Nós atendemos bastante idosos também. E na parte de home care, geralmente é um trabalho de prevenção ou um tratamento com uma pessoa que não pode sair do ambiente residencial, e nós fazemos esse acompanhamento presencial na casa deles. E esse trabalho é bastante requisitado hoje? Hoje sim. Com o aumento de idosos no Brasil, tende a aumentar, inclusive, também essa parte, porque hoje você encontra prevenção, mas também já tem aquele cara que precisa um pouquinho mais, que já é acamado, que sofreu um AVC, então eles procuram mais pra gente fazer esse tratamento na casa deles. E quando você chega num atendimento desse, por exemplo, de home care, o que você procura identificar fora daquilo que você vai executar? É importante que você veja se a pessoa está num estado emocional legal, se de repente não cabe uma conversa antes do tratamento. Você faz essa análise? Sem dúvida, sem dúvida. A gente começa pela parte emocional. O tratamento ele começa na cabeça da pessoa. Então não importa se ela está acamada, se ela já está sentando, se ela já está fazendo alguma coisa. A gente começa conversando, tirando um pouco de informação dessa pessoa para saber, né, se ela tem vontade de viver mesmo, né? Porque assim, a maioria dos casos a gente consegue reverter, consegue fazer com que a pessoa volte ao seu estado original, né, a saúde plena, mas ela tem que querer acima de tudo, né? A gente começa perguntando para ela como é que tá, o que aconteceu, como ela vive, a gente olha o ambiente na casa também, para ver se está tudo bem, se ela se sente à vontade, se está tudo adequado também, porque às vezes a gente faz adequações na casa também, coloca barras paralelas para que ela possa andar, deixá-la funcional, na verdade, né? Então, assim, se o paciente está acamado, a gente faz ele sentar, conversa bastante. Se ele não consegue pegar uma xícara, a gente faz com que ele pegue uma xícara, se alimente. De certa forma, a gente começa pela parte emocional, sim. Então, é fundamental que você esteja num estado de ânimo, né, para que você possa deixar o paciente tranquilizado para aquilo que você vai fazer. E eu imagino que, com relação a essa classe de idosos, deve ter assim bastante idosos que se sentem ali na solidão, que querem conversar, né? Cara, isso é uma coisa que pega bem, bastante mesmo. Às vezes, até na clínica mesmo, a parte da home care, eles vão lá porque eles saem de casa. Eles se sentem bem atendidos, você dá uma atenção, você faz com que ele se sinta mais à vontade. Então ele vai lá para receber seu tratamento e receber seu carinho acima de tudo, né? Então o profissional de fisioterapia, no geral, ele tem que ser um cara atencioso, ele tem que ser um cara carinhoso, principalmente com o idoso.
né? Então, assim, eu encontro muito na clínica pacientes que chegam lá, começam a chorar, falam que os filhos não estão nem aí para eles, que às vezes não conseguem ir porque o filho não levou e aí tem medo de ir de transporte público. Então, assim, às vezes você dá aquele carinho, no final você dá aquele abraço e aí já valeu a fisioterapia, mesmo que você não tenha muita coisa para fazer. E como que você descobriu o seu ofício? Como que você se encontrou na fisioterapia? Legal, essa pergunta é muito legal porque eu tive um pai que passou muito tempo em hospital, acamado, e aí eu via, quando eu ia visitá-lo, a parte dos fisioterapeutas reabilitando ele, fazendo ele andar, fazendo ele respirar melhor. E eu falei, bom, acho que eu posso fazer isso pelo meu pai, posso fazer isso pelas pessoas. E aí, quando eu fui, né, ficando um pouco mais velho, eu comecei a estudar fisioterapia. E aí eu descobri que tinham várias outras opções que eu podia seguir também. Então a parte de lidar com atletas foi uma coisa que eu comecei a gostar, porque eu sou praticante de jiu-jitsu, de muay thai. E aí eu falei, bom, aqui eu também me encaixo. E aí, pelo meu pai, fazendo a reabilitação, eu ajudando ele, né, quando eu estudava, ele fazia uns exercícios em casa, comecei a gostar e fui até o final e hoje me encontrei. Olha só que coisa interessante, né, que o Matheus está trazendo aqui pra gente, a importância de um trabalho conjunto. Não é só chegar na casa de quem está ali com aquela necessidade de fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho de uma forma física, de uma forma fria. É muito mais do que isso, você precisa estar num bom estado de espírito, você precisa tranquilizar esse paciente para que ele passe pelo tratamento que ele vai passar. Muitas vezes é ruim, é chato, são movimentos repetitivos ali que a pessoa se recupera de um trauma, de uma lesão. Então tem toda essa questão emocional envolvida, no carinho, no cuidado. Essa é a grande importância, né, Matheus, acredito eu, da pessoa ela levar a sério o que ela está fazendo e gostar do que ela faz, porque senão não vai, né? Você passa isso para as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa que a pessoa tem que ter em você é confiança. Então, às vezes, não importa o que você faça, às vezes você não sabe nem o que está fazendo no começo, assim, fala, porra, essa doença é nova para mim. Mas aí você ganha a confiança da pessoa, estuda um pouquinho, se informa e começa a tomar forma o seu tratamento e começa a fazer sentido para você e para a pessoa. E aí, quando isso dá resultado, é muito gratificante. Então, se você pega um paciente que teve um AVC, a primeira coisa que você tem que fazer é ganhar a confiança dela. E aí, um AVC, por exemplo, que você tem um lado paralisado, você começa a dar função para essa pessoa. Você começa a fazer com que essa pessoa volte ao seu estado habitual. Fique em pé, comece a andar, comece a ser funcional. Então isso é muito importante para a gente, né? Desculpa. Na parte ortopédica também, às vezes a gente tem um pós-operatório, a gente tem uma fratura de fêmur, que é muito comum em idosos. Então a gente começa a fazer essa reabilitação e eles começam a ficar mais felizes, começam a ver que dá resultado, começam a ir com mais prazer para a fisioterapia. Isso é muito gratificante para a gente. Ah, deve ser mesmo. Agora, Matheus, me diz uma coisa, me tira uma curiosidade aqui. Falando de questões da patologia, existem alguns tipos de doença que não são reversíveis, que a pessoa até o final da vida vai conviver ali fazendo fisioterapia com aquele problema? Existem várias. Nós temos as distrofias musculares, que acometem crianças principalmente. Essas são irreversíveis. Eu posso falar de um paciente meu que tem distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença raríssima. E o paciente geralmente vive até a segunda década de vida, então até os 20 anos. É muito doloroso para os pais, então com 8 anos ele já vai estar em cadeira de rodas, provavelmente. E a distrofia muscular, ela, de Duchenne em específico, o paciente ele não produz uma proteína chamada distrofina. E essa distrofina, ela faz com que os músculos eles não se fortaleçam. Então o paciente ele se torna, primeiro ele tem quedas frequentes e ele se torna dependente de cadeira de rodas, porque a proteína do músculo não se forma e o músculo é transformado em gordura. Então provavelmente na segunda década de vida ele já está perdendo todos os movimentos e vem a óbito por falência de órgãos. Então assim, é uma doença que dói bastante, é bem complicada
Posso citar porque eu tenho um caso na clínica que a gente trata. Então a gente faz o paliativo com ele mesmo, a gente faz leves exercícios para que ele preserve a musculatura por mais tempo e a gente consiga alongar a vida dele. A gente ouve muito falar em osteoporose, que é a doença dos ossos, né? Isso entra dentro do seu trabalho também? A osteoporose é muito comum em idoso, todo mundo sabe, é uma deficiência de cálcio, né, que acomete os ossos. E é muito comum, então a gente faz um trabalho de fortalecimento, basicamente, né, falando a grosso modo, para que ele tenha uma sobrecarga menor nos ossos, né, e prolongue também vida, tenha uma velhice saudável. O envelhecimento precoce dos ossos tem alguma coisa a ver com genética ou é questão de dieta, alimentação, hábitos que vão dificultando o desenvolvimento? Tem a ver com tudo, na verdade, né? Genética ajuda, vícios de postura ajuda muito, sedentarismo principalmente. Então, se você tem uma velhice ativa, você prolonga essa osteoporose. Mas acho que todos os fatores juntos são primordiais para a gente ter uma velhice saudável. A atividade física é extremamente importante, né? E a gente vê hoje, e eu falo por mim mesmo, a gente vê esses jovens, eu falo assim, a gente vê esse Henrique aí, né, tão novo e é quase um zero à esquerda de atividade física, e aí o tempo vai passando. Quando vai chegando no ENTA que a gente vê que a gente devia ter malhado mais as canelas, né? Exatamente. Eu costumo falar para os meus pacientes que agora talvez não vai fazer muita diferença para eles, mas que lá na frente, no futuro, na velhice, no ENTA, né, 40, 50, 60, vai fazer muita diferença. Porque se não fizer agora, vai fazer depois. E aí depois é muito pior, demora mais, o tratamento é mais longo, sofre mais, sofre com dor. Então, assim, tudo que você puder prevenir e se cuidar antes é melhor. É melhor, prevenir é melhor que remediar. Exatamente. Né? Vovô já dizia. Vovô é sábio. Viveu mais que a gente. Verdade. Muito bem, estamos conversando aqui com o Matheus Senger, ele que está falando para nós tudo sobre o mundo da fisioterapia, seus tratamentos, a forma com a qual ele desenvolve o seu trabalho, explicando mitos e verdades, falando dos seus atendimentos e o que as pessoas mais relatam. Fique conosco que este assunto ainda vai ser muito útil para você. Até já!